Olá, aqui é a psicóloga Patrícia Gomes e hoje eu vou responder uma pergunta muito frequente que me fazem sobre como saber se é a hora certa de mudar de carreira, de mudar às vezes de profissão, porque eu estou insatisfeita no meu trabalho, não gosto daquilo que eu faço, acabo indo ali arrastada e eu não sei como fazer, o que fazer, será que isso é normal, por que está acontecendo isso comigo, o que eu devo fazer, né? E aí eu vou responder para vocês contando um pouco da minha história. Quando eu tive o primeiro filho, né, há 10 anos atrás, que foi a Marcela, eu comecei a perceber que minha vida realmente mudou completamente. Antes eu que priorizava totalmente o trabalho, passava a maior parte do meu tempo trabalhando, né? Mais de 12 horas por dia, às vezes 14 horas, viajava, ficava 15 dias fora. Eu comecei a perceber que agora tinha um ser dependendo de mim e precisava ali do meu apoio, carinho, dos meus cuidados. E mesmo assim, a minha ficha caindo quando eu tive a primeira filha, eu naquele turbilhão assim de querer trabalhar, de querer ser reconhecida profissionalmente, ao mesmo tempo querer estar com minha família, eu vivi nessa luta interna de eu preciso de manter, né, as condições dos meus sonhos, de ter condições de bancar uma escola boa para minha filha, de proporcionar momentos de lazer. Eu tinha isso, então eu ressignificava assim, eu vou trabalhar para ter mais qualidade de vida, para ter mais conforto, mais segurança, né, para ajudar a minha família, mas ao mesmo tempo internamente aquilo me adoecia, porque eu não via os meus filhos crescerem. Eu lembro que teve uma fase da minha vida, principalmente depois que eu tive o segundo filho em 2012, eu chegava 9 horas em casa, né, com 2 crianças pequenas. Então eles ficavam aos cuidados de babá, ficavam em escola, tudo bem, né? A gente precisa de passar por isso. Tem fases da vida da gente que é necessário que isso aconteça. Mas eu particularmente ficava muito incomodada. Então, assim, de não ver as primeiras palavras, de não estar junto quando era a primeira papinha, de não ver eles sorrindo para alguma coisa nova que acontecia. Então, assim, eu me sentia muito incomodada e me sentia muito culpada. Mas aí, né, a gente vive anestesiado, é trabalho e você precisa daquilo ali, sempre ressignificando. Eu fui levando, né, na medida do possível, da forma que eu conseguia levar. Só que aconteceram alguns fatos na minha vida, né, principalmente fatos difíceis, que foram o falecimento do meu pai. Recentemente, há 1 ano e meio, teve o falecimento da minha mãe, que me fez refletir sobre o que eu estava fazendo com a minha vida, o que eu estava fazendo, onde é que eu estava mais feliz, em qual momento, né, profissional, que eu fui mais realizada profissionalmente, que eu fazia o que eu realmente gostava. E aí eu comecei a entrar num turbilhão de questionamentos para que eu não adoecesse no futuro. Eu queria sim viver muito, né, porque eu queria estar com meus filhos, eu queria estar com meu esposo, eu queria fazer o que eu gostava, não ver o tempo passar. Então eu falei assim, o que eu estou fazendo na minha vida, né? E eu comecei a lembrar de cenas, né, de coisas que eu mais gostava de fazer, que era dar palestra de forma voluntária, mas eu adorava estar no palco, eu adorava dar treinamento na empresa onde eu trabalhava, né? Como gerente de RH, você faz várias coisas, mas quando eu tinha que montar algum treinamento, algum desenvolvimento, eu olhava e falava assim, olha, eu gosto disso aqui. E aí eu comecei a trabalhar de forma voluntária, né, atendendo pacientes da psicologia, para um trabalho voluntário que eu fazia, e eu me apaixonei, né, em poder ser instrumento de transformação na vida das pessoas. Esse outro lado, né, do psicólogo, que o psicólogo do RH, ele é muito administrativo, é muito burocrático. Tem coisas boas? Tem, mas assim, na minha opinião, no meu momento, de quando eu trabalhei, eu fazia 20% do que eu gostava, em detrimento de 80% que eu não gostava. E aquilo me doía, porque tinha fases, né, você tem que entregar resultado e você começa a ficar incongruente com o que você pensa, com o que você acredita, com o que você gosta. E eu cheguei numa fase que eu ia para as reuniões e eu não tinha vontade de falar, porque eu não tinha vontade de contribuir, porque aquilo ali não fazia sentido mais para mim, porque eu não acreditava mais naqueles sonhos, porque não era o que eu gostava de fazer.
E a gente, como RH, a gente é um intermediário entre o que a empresa quer e entre o que o funcionário quer. E eu comecei a ver que essa balança não fechava, né? Era muito empresa, empresa, empresa e pouco funcionário. Então, internamente eu não expressava, né? Porque a gente tem que ter realmente uma postura profissional por onde a gente passa, mas eu ficava adoecida de perceber algumas mudanças, de coisas que eu não concordava, e eu era representante de tudo aquilo ali, né? Porque eu era o porta-voz da empresa, eu representava a empresa. Então, por muitos locais que eu passei, né? Não só na última empresa, mas outras empresas que eu passei, eu me sentia dessa forma dividida. Então, eu já estava, vamos falar assim, cindida. Não era aquilo ali que eu gostaria, não era o papel que eu queria exercer, não era a história que eu queria contar, né? Pra quando eu estivesse lá na frente, que história você gostaria de contar? Não era essa história que eu gostaria de contar. E aí, quando teve esse nascimento do meu segundo filho, então, eu falei assim, não, agora não tem jeito, 2 crianças, eu preciso de dar um jeito na minha vida profissional, porque assim, como vai ser? Eu vou continuar sendo turista na vida deles? Eu ia na escola deles e eles falavam assim, nossa, essa é minha mãe, essa é minha mãe. Eles começavam a mostrar para todo mundo, para mostrar que tinham mãe, porque eu realmente não conseguia frequentar as reuniões, eu não conseguia buscá-los na escola, então era muito complicado. E aí, eu comecei a mudar, né, em 2012, já pensando assim, eu vou definir o local até onde eu trabalho, né, num raio. Eu estava voltando da licença maternidade, eu trabalhava 2 horas de distância da minha casa, que era o interior aqui de Minas Gerais, como gerente de RH, e eu, antes de voltar para a licença, eu já tinha decidido, né, quando meu segundo filho nasceu, que eu não trabalharia mais naquele lugar onde eu estava trabalhando pela distância, que estava incompatível mesmo com as coisas que de acordo com o meu momento de vida. E aí eu desenhei, literalmente, eu coloquei no papel, fiz um plano escrevendo assim, qual local, né, qual raio de quilômetro que eu poderia trabalhar da minha casa. Eu coloquei um raio de 15 quilômetros, no máximo 30, mas 15 quilômetros. Qual o salário que eu poderia ganhar, né? Eu poderia ganhar mais, poderia ganhar menos, o cargo, né, teria que ser gerente, poderia ser coordenador. Eu coloquei até o ramo de atividade das empresas que eu não gostaria de trabalhar como gerente de RH. Então, eu mapeei tudo e coloquei data, prazo, até abril de 2013. Até abril de 2013 eu deveria estar trabalhando nesse novo local, sendo que eu voltava de licença maternidade, se eu não me engano, em fevereiro de 2013. Então eu já tinha planejado que até em abril eu já estaria recolocada dentro do local com essas características. E aí comecei nessa época, meu irmão formando em medicina, me convidou para atuar, né, na clínica com ele, atendendo como psicóloga. Eu comecei a experimentar esse trabalho só aos sábados, já estava gostando, mas eu me vi ainda muito, né, dependente da questão financeira, da questão da estabilidade. E aí eu comecei a realmente, quando foi em abril, dia 30 de março de 2013, depois de eu ter feito algumas entrevistas, de ter mandado meu currículo, algumas deu certo, outras não, 30 de março eu recebi a aprovação no processo seletivo, que eu comecei no dia 4 de abril de 2013, trabalhando muito próximo da minha casa e nas condições que eu tinha desenhado ali no meu plano de ação para poder ficar mais perto da minha família. E aí sim, eu almoçava em casa, eu conseguia ir para o trabalho a pé, eu conseguia ficar com minha família. Eu lembro uma vez que meu filho pequeno, Arthur, ele era tão levado, com 1 ano e meio, ele trancou a babá dentro do quarto. Ele entrou, fechou a porta, o trinco caiu pro lado de fora, eu não sei, a chave parece que caiu também, e ela ficou presa dentro do quarto com ele, porque ele trancou a porta. E tinha uma panela de pressão ligada na cozinha e minha outra filha, Marcela, no quarto dormindo. E aí ela me ligou para poder tentar socorrê-la lá para abrir a porta. Então, como eu trabalhava perto, eu tinha essa facilidade de correr lá e acudir. Então, são coisas que acontecem, né, quando você tem filhos pequenos. Meu filho, o Arthur, ele sempre aprontava umas dessas assim com chave, com porta. Quando ele era pequeno, ele era bem esperto nesse sentido. Então, eu comecei a desfrutar, de vivenciar, de ficar mais próximo deles, né, de conseguir vê-los crescerem, de dar comida para eles, de estar ali, chegava mais cedo em casa. Então foi verdadeiramente mágico. E aí foi a primeira vez que eu tive a sensação de realmente estar participando da vida deles. Eu consegui ir em reuniões,
Então foi uma fase que durou mais ou menos 2, 3 anos no máximo, eu muito perto, sabe? E eu dei uma desacelerada também nas reuniões, eu consegui me organizar na empresa para eu poder sair no horário. E aí eu consegui ficar bem mais perto deles, mas assim, para mim foi mágico. E essa empresa que eu trabalhava, ela mudou de região, ela mudou para um local mais distante. E aí eu comecei a viver toda aquela dor da separação, de não conseguir mais ver meus filhos, de não conseguir acompanhar a vida escolar deles de novo. E eu comecei aquela situação interna mesmo dos meus questionamentos. Né, o que é que está acontecendo, o que eu realmente gosto de fazer. E aí, gente, é engraçado que quando você começa nessa busca, as coisas começam a não fazer sentido, né? Então, eu não conseguia mais aceitar decisões da empresa, que antes eu ficava calada, quando eu discordava eu já falava, eu não aceitava. Por quê? Porque estava incongruente, né? Com as coisas que eu acreditava. E eu já tinha experimentado um mundo diferente daquele ali que eu gostava, né? Como autônoma, como psicóloga. Eu comecei a acreditar mais no meu potencial. Eu vi que era possível, porque quando a gente é psicólogo de RH, a gente tem uma ilusão que a gente não consegue trabalhar na clínica, que a gente não tem perfil clínico, que a gente não consegue. E é uma ilusão, né? Essa chama, essa semente de transformação que existe dentro da gente, ela tá ali. A gente estuda 5 anos e meio na faculdade para depois você falar que você não está preparada para atender, né? E fora as formações, atualizações que você pode fazer, supervisões, são todas formas de você realmente se organizar para atender seus pacientes na clínica, se é o que você gosta. E olha, e quando eu formei, eu só não fui para a clínica porque eu precisava de pagar o famoso boleto, né? Eu tinha um financiamento na PUC como estudante, né, de psicologia, e eu tinha que pagar aquilo ali após formada, né? Eu tinha esse compromisso e eu não via a possibilidade na clínica de eu ter rentabilidade necessária para arcar com meus compromissos financeiros. Então aquele sonho ficou bem distante, ficou bem longe, como se fosse um público elitizado que pudesse fazer clínica, só pessoas que não precisavam, não dependiam financeiramente de ninguém, iam para a clínica lá com consultório, e eu não imaginava que eu conseguiria manter meus sonhos, né, diante daquela atividade que eu me neguei a fazer no início. Talvez naquele tempo atrás, há 20 anos atrás, realmente não tinha todo esse conhecimento, né, que eu adquiri ao longo dos anos aí para poder empreender com a psicologia. Talvez as pessoas que realmente atuavam na clínica naquela época não tinham esse conhecimento do empreendedorismo e não conseguiam ter essa rentabilidade. E aí eu comecei a buscar então alternativas e começar a imaginar como eu poderia atuar somente com a profissão da clínica. E eu fiz muitas mentorias, né? Eu participei de muitos congressos, de várias formações, de cursos, de treinamentos, me capacitando para poder descobrir um caminho, né? Porque esse caminho para mim, né, tinha que existir, eu tinha que dar conta. Mas antes de eu começar essa jornada toda de conhecimento, investi muito financeiramente nisso tudo. Antes de começar essa jornada, eu falei assim, eu vou fazer concurso público, eu vou fazer outro vestibular, eu vou mudar de profissão. Eu comecei a pensar coisas fora da psicologia, de tanto que para mim a clínica era inalcançável, era algo que não era para mim, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer essas formações, essas mentorias, cursos. Fiz um caminho longo, eu fiz até coisas que eu acho que eu não deveria ter investido tanto, né? Mas foi um caminho que eu trilhei. E hoje eu empacotei isso tudo, encurtei esse caminho, porque eu sei que as pessoas como eu, né, que sofrem até hoje, longe da família, querendo passar mais, acompanhar mais a educação dos seus filhos, sofrem e começam a buscar tudo quanto é coisa e não conseguem encontrar, às vezes, fica muito fragmentado. E hoje, eu fiz isso comigo. Quando eu comecei a aplicar toda a metodologia que eu desenvolvi, né, com essa quantidade de conhecimento que eu fui adquirindo fragmentado, eu enxuguei isso tudo, porque acaba você tendo uma overdose de conhecimento. Eu montei realmente um método, né, com a minha história, com com o resultado que eu tive, com as coisas que eu apliquei, com as coisas que eu fiz e que deram certo. Para eu conseguir, em fevereiro de 2019, pedir realmente demissão como gestora de RH, e foi o momento mais feliz em toda a minha vida, gente, profissional.
Então, assim, era um momento que eu temia muito, né? Que eu passei muito tempo ali pensando como eu ia fazer, como eu ia falar, como que isso ia acontecer, como é que seria a estabilidade, né? A ilusão nossa da estabilidade do CLT, quantas demissões eu via, né, acontecendo, principalmente que eu era de RH, pessoas excelentes, profissionais, e isso poderia acontecer comigo também, né? Um passe de mágica. Então, não existe estabilidade CLT. E quando você vai para o autônomo, ou que você começa a ser empresário, dono do seu negócio, você começa a ser empreendedor, você faz o seu dinheiro, né? Você faz o seu negócio girar. Então depende de quem? De você, né? E aí, quando eu desenvolvo, né, os profissionais, os psicólogos para essa parte da clínica, o grande segredo que eu faço é desenvolver eles no empreendedorismo, de gestores de negócio, de fazer seu negócio crescer, de fazer seu negócio rentabilizar, de conseguir vender, porque o psicólogo não sabe vender, porque primeiro o CRP, eles bloqueiam a gente quando a gente forma falando que a gente não pode vender, e a gente tem aquilo ali como algo negativo. Então, como é que você vende sem vender? Como que você cria esse reconhecimento? Como que você faz suas formações? Como que você consegue conquistar seus clientes, né? Como pensar a psicologia com vários negócios, não a psicologia só clínica, mas você pode trabalhar com supervisão, você pode trabalhar com orientação vocacional, você pode trabalhar com rodas de conversa, com cursos, com formações, com mentorias, com treinamentos, com aconselhamento, com sublocação de sala. Você pode trabalhar com N formas com a clínica, que não necessariamente é só atendendo um consultório, né? Lógico que você tem que fazer o que você gosta, mas você consegue sim, com livros, né, de psicologia, você consegue sim ter uma N gama de possibilidades. E como você conseguir chegar nesses clientes, como você conseguir ser reconhecido, como você conseguir ter sua certa estabilidade, que nem nós todos não temos, né? Você começa a mudar a sua mentalidade sobre o dinheiro, mentalidade sobre a psicologia, mentalidade sobre o negócio. Então, o que eu faço, né? Principalmente que hoje eu sou especialista em equilíbrio de carreira, vida e família. Então, o que eu faço é desenvolver essa carreira, esse negócio dessas psicólogas que estão querendo atuar na clínica, que às vezes estão na clínica insatisfeitas porque não conseguem clientes, ou porque elas estão fora da clínica, mas doidas para ter uma atividade, para elas terem mais autonomia, liberdade, poder ficar com a família, ter rentabilidade. Então, eu ensino através desse método, elas nessa questão de carreira e de negócio, como elas fazem do zero, essa questão da família também, de como você ter gestão do seu tempo, gestão da produtividade, para que você possa cuidar dos seus filhos e não só pensar no seu negócio. E a questão de equilíbrio de vida, né? Muitas pessoas que eu atendo, às vezes, elas estão passando por um momento delicado, né? De fragilidade profissional, às vezes pessoal, às vezes no relacionamento amoroso. Então, como eu sou psicóloga, eu trabalho essa parte da ansiedade, do equilíbrio, porque não tem como a gente, às vezes, fazer um projeto de negócio, de carreira, se eu não estou bem, né? Se eu não tenho... se eu não estou em equilíbrio. Então, o grande diferencial é esse, porque o ser é integral. Então, eu consigo ver esse olhar, né, o olhar da família, o olhar do ser ali, para estar em equilíbrio. E a questão da carreira do seu negócio, de fazer o que ama, de descobrir o que ama. Muitas pessoas não sabem o que ama. Muitas pessoas acham que não gostam da psicologia, ou que não conseguem se localizar ali dentro da profissão. E às vezes, quando eu aplico métodos nas pessoas que eu atendo, elas ficam surpreendidas porque realmente a gente consegue acessar o que está mais guardado ali e o que elas vieram fazer nesse mundo, né? O que elas vieram contribuir para um mundo melhor. E existem técnicas para isso, né? E que hoje eu desenvolvi, e que hoje eu faço. E aí as pessoas se tornam imparáveis, as pessoas começam a não ver o tempo passar para trabalhar. As pessoas conseguem chegar até elas porque elas passam uma verdade, né? Porque não é uma coisa para ganhar dinheiro, é uma coisa para transformar vidas de pessoas, e o dinheiro vai ser a consequência disso tudo. Então, é isso que mexeu muito comigo, essa incerteza do mundo corporativo, essa incongruência com os valores, com o que eu acreditava, com o meu momento de vida, e com a minha necessidade pessoal de estar mais com minha família, com meus filhos, de vê-los crescer, de estar presente no dia a dia deles.
e da minha redescoberta nessa nova carreira, e que hoje eu sou apaixonada, que não vejo o tempo passar. Eu acho que todo psicólogo ama estudar, né? Eu não sou diferente. Compro muitos livros, leio muitos livros, faço estudos de caso, né, para atender os pacientes que eu atendo na clínica, sobre negócios. Como eu sou formada também numa pós na gestão, na Fundação Dom Cabral, gestão de negócios, gestão de logística, gestão de pessoas, eu aplico muito desses conhecimentos que eu adquiri no negócio que eu desenho com as minhas mentorandas, com as profissionais. Então tem toda, né, quando eu falo do meu método, tem tudo que eu adquiri ao longo desses 15 anos na área de RH, tudo que eu adquiri de conhecimento na minha formação como profissional de RH, na minha qualificação técnica, né, com os cursos e as formações das pós-graduações que eu fiz, e depois, mais especificamente, nos últimos 5 anos, eu investi muito dinheiro nas mentorias, nas formações de negócio, de empreendedorismo, de marketing, de posicionamento, para eu poder realmente aplicar no meu negócio. E hoje eu faço com que outras profissionais, mães, ou que querem mais tempo com a família, profissionais desiludidas na área onde elas atuam, e que elas querem ter mais sentido na carreira, que elas querem fazer algo com propósito, algo que elas não veem o tempo passar, algo que vai fazer diferença no mundo, e ao mesmo tempo ter essa liberdade de você fazer suas escolhas. Hoje eu trabalho 3 vezes por semana, né, saindo de casa, e quando eu trabalho 3 vezes por semana, a maioria desses dias é somente no período da tarde, que é o período que meus filhos estão na escola, porque eu consigo organizar a agenda deles na parte da manhã, eu consigo saber o que está acontecendo. Então, assim, não tem preço, gente, não tem preço. E é engraçado que as coisas acontecem na hora certa, né? Minha filha entrando naquela fase de pré-adolescência, com a emoção aflorada, com aquela fase dos hormônios, e com uma certa, descobrindo o mundo mesmo, né? E eu precisei de aproximar mais dela, conversar mais, estar mais presente no dia a dia dela, frequentar mais a escola. Então olha que momento mágico que eu pude fazer isso, sem aquele medo assim, ai meu Deus, como que eu vou falar que tem uma reunião para eu ir da escola dos meus filhos, porque eu tenho uma reunião super importante com a diretoria, meu Deus, como eu vou falar que eu tenho um evento na escola dos meus meninos que eu preciso ir lá conversar com a professora, se eu tenho que viajar a trabalho. Então assim, era uma angústia, né, não tinha muita escolha, eu tinha que optar pelo trabalho, né, no local onde eu tinha sido contratada. E hoje não, eu me organizo, né, se eu trabalho 3 vezes na semana fora de casa, os outros horários é home office, né, que eu atendo online também, tem as outras coisas que eu faço, essas formações, mas eu tenho a liberdade de me organizar. Se uma reunião vai acontecer no horário que eu esteja trabalhando, eu organizo minha agenda para estar lá. Então essa flexibilidade não tem preço, de levá-los no médico, de vê-los crescerem, de poder compartilhar das angústias, ouvi-los, passar os valores da família, aquele corpo a corpo, né, que nós pais, às vezes, a gente terceiriza. Às vezes a gente prioriza tanto o trabalho como uma fuga, né, diante da realidade, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente prefere delegar isso para outras pessoas. E às vezes eu conheço pessoas que mesmo com o tempo, né, com a família, às vezes elas trabalham fora, ou trabalham home office também, ou elas nem trabalham fora, mas elas lotam os filhos de atividades externas para não ficar perto deles, porque elas não dão conta também das demandas. Então eu fiz o trabalho ao contrário, né? Eu comecei a ajustar minha rotina para eu estar mais perto deles. Então é diferente. E eu sei que nem todo mundo é assim, e tá tudo bem, né? Só que eu hoje comunico com essas mães que pensam da forma que eu pensava, que sofrem hoje da forma que eu sofria. E eu sei o quanto é angustiante, eu sei o quanto nos sentimos culpada, né, por estar realmente ausentes, de não conseguir participar, de terceirizar essa educação, né, às vezes por pessoas que nem conseguem ter os valores compatíveis com os nossos, né. Eu lembro, né, não sei se vocês já passaram por isso, que quando meu filho, segundo filho, era pequeno, com a primeira eu fui muito rigorosa, assim, não toma leite de saquinho, dentro de caixinha, tem que ser o leite
em pó, né? Leite recomendado pelo médico. Ah, não pode comer feijão só a partir de tantos meses, frutas até. Eu fui muito. E tinha um caderninho, não sei se vocês já fizeram isso, eu tinha um caderninho que eu anotava. Se fez cocô, se fez xixi, se comeu, se não comeu, se tomou banho, se não tomou. Eu monitorava o tempo todo para saber se a rotina estava sendo cumprida da primeira filha. Então, ela até sofreu muito, né, com essa. Porque eu estava ausente, eu queria saber o que estava acontecendo durante o dia, até para eu dar continuidade quando chegava a noite. E no segundo filho, eu passei por umas cenas assim bem chatas, mas que eu acho que faz parte, né, até pra gente dar uma flexibilizada, que é falar assim, olha, eu não quero que dê feijão, né, só depois do 4º mês. E eu cheguei com 2 meses, estava dando feijão pro menino. E eu fazia o quê? Eu tava fora. Eu ia brigar com a empregada, eu ia mandar toda a empregada, né, desligar toda a babá que tivesse, né, por qualquer coisa. Algumas pessoas poderiam fazer isso, mas eu, nesse caso, eu flexibilizei ali e tinha um apoio da avó na época também. Não, ele gosta, ele come muito, ele é apetitoso, então vamos ver se ele come outras coisas. E eu não tinha muito como intervir, porque eu não estava ali. E outra coisa que aconteceu, com 2 meses de idade, ele começou a tomar leite de caixinha. Para mim era absurdo, né? Porque a outra tomou até 2 anos de idade, as fórmulas. E ele começou com 2 meses a tomar leite de caixinha, né? Tudo por introdução de coisas que não estava dentro da minha rotina. E aí você acaba sendo refém de coisas que as outras pessoas vão decidindo por você, seja na educação dos seus filhos, seja na rotina deles, seja no que eles comem, no que eles vestem, porque você não está ali. E quem está com seus filhos durante o dia, você tem que dar uma certa autonomia para as pessoas darem conta da rotina de olhar 2 crianças, né? E tem um jeito da própria pessoa também. Eu não tô ali para monitorar, é diferente, né? Então, e aí a gente acaba tendo que ser mais flexível, mas enfim, acaba que você fica refém de condições de outras pessoas, né? Que às vezes, se eu tô falando de comida, imagina dos valores, das crenças, do que essas pessoas pensam, em que elas começam a educar da forma que elas acreditam, né? Elas acreditam que estão certos. Então, é por essas e por outras, né, que eu decidi fazer essa transição, ter mais tempo, estar liderando mais a minha vida, liderando, eu falo, meu destino, né, construindo meu sonho, cuidando mais da minha família, principalmente nos aspectos emocionais, de presença, né, de contribuição mesmo emocional, porque eu via, né, eu acho que isso foi até um trabalho mesmo que foi feito comigo, né, porque como eu estava atuando na clínica aos sábados, eu via todo o sofrimento daquelas famílias que estavam desfaceladas, né, desconectadas, né, por causa de mães ausentes, pais ausentes, e eu via aqueles jovens, né, indo por um caminho às vezes sem volta, por falta de amor, né, por falta de amparo, por falta de cuidado, por falta de presença, por falta de acompanhamento, por falta de olho no olho, de corpo a corpo. E aí eu falava assim, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para meus filhos. Até que dia que eu vou sujeitar isso, né? Até quando, né? Quais consequências eu vou esperar acontecer para eu tomar uma decisão? Então foi todo um processo interno, foi todo um processo de preparo, né? De encorajamento, de capacitação técnica, emocional. E aí quando a minha mãe faleceu há 1 ano e meio atrás, e a minha mãe, ela esperou aposentar para ela curtir a vida. Ela falava, quando eu aposentar, eu vou ficar mais com meus netos. Quando eu aposentar, eu vou viajar. Quando eu aposentar, eu vou fazer tal coisa que eu quero fazer. Eu escutei minha mãe a vida inteira esperando aposentar. A vida inteira. E faltando pouco tempo para a aposentadoria dela, faltava meses, né, para ela aposentar. Ela entrou com os papéis para aposentar de forma proporcional. Na verdade, ela doente, ela entrou. Ela faleceu no meio do caminho, né? No meio do caminho, sem fazer as coisas que ela gostaria de fazer, sem curtir a vida, sem curtir os netos, sem poder se divertir da forma que ela gostaria, com a liberdade que ela gostaria. Então eu voltei essa pergunta para mim: até quando? Até quando que eu vou aguardar algo pior acontecer? Até quando eu vou esperar para assumir as rédeas da minha vida, construir meu sonho,
construir meu destino, acreditar mais em mim e fazer o que tiver que fazer, né? A minha intenção é boa? Estou prejudicando alguém? Né? E aí eu comecei a entrar num turbilhão e eu realmente tive coragem de pedir demissão. E foi a decisão mais acertada que eu tive, foi a decisão mais consciente que eu tive, foi uma decisão sem volta, foi uma decisão que eu falo com vocês, a sensação é que correntes estavam saindo dos meus pés. Juro para vocês, a sensação que correntes estavam se soltando dos meus pés, e aí eu podia voar, eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia seguir a minha carreira, construir o meu sonho, ter liberdade, ter meu tempo, ficar com minha família. E isso, gente, quando você tá feliz, as coisas começam a acontecer, né? Sua saúde começa a melhorar, seu aspecto mesmo emocional começa a melhorar, você começa a ficar mais inteligente para estudar, você fica mais ágil, você fica mais amorosa com sua família, você fica mais bem disposta. Então, assim, tudo acaba acontecendo quando você está feliz. Então, permita-se ser feliz, permita fazer aquilo que você está deixando de fazer, que você tem que fazer por bem seu, às vezes da sua família. Acredite em você, né? Siga um método, siga um passo a passo, não vá sozinho. É importante ir acompanhado para ir mais longe, né? As pessoas falam isso é uma verdade. Mas assim, não deixe a sua saúde acabar, a doença chegar, uma separação vir, uma morte. Não deixe nada, não deixe que nada aconteça para você tomar decisão. Você pode sim tomar decisão por conta própria, né? Permita-se ir além a cada dia.